Direto. Vamos direto. E vamos, a parte 1, essa é a parte 3, né? A 1, a 2 já foi feita, essa é a parte 3. Então vamos lá, tá? Hebreus capítulo 8. O Hebreus capítulo 7 mostra que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi. Os sacerdotes humanos seriam da ordem de Levi, mas Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Eu li o 7, amém. Agora é a hora do Hebreus. Então vamos lá, você está convidado, está me ouvindo bem aí? Para escrever as suas, né, opiniões. Ora, a suma do que temos dito é que, ou seja, a soma de tudo é, temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ou seja, nosso sacerdote não é levita, nosso sacerdote é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. E no vídeo anterior, a gente falou muito sobre Melquisedeque, foi tanto mistério. Seria Melquisedeque Jesus? Ou seria Melquisedeque um anjo territorial? Foi a parte anterior, né? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, da verdadeira igreja, do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei. Porque Cristo não era da tribo de Levi, né? Cristo não era sacerdote segundo Levi. Cristo era de outra tribo. Os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais. Então, as coisas que acontecem na terra é exemplo das coisas, é uma sombra do que acontece lá em cima. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz um conforme o modelo no monte se manifestou. Então, Moisés fez um tabernáculo da forma que ele viu lá no monte. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é o mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Por quê? Então, é uma melhor aliança, é um tabernáculo celestial, o tabernáculo material é um exemplo, é uma imitação do tabernáculo espiritual. Tá? Porque se aquele primeiro foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, o primeiro não era perfeito, mas o segundo é. Porque, repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, Cristo já avisou, Deus já tinha avisado, que iria estabelecer uma nova aliança com os judeus. Nós não somos resto, a igreja não é resto, ou seja, o judeu não quis Deus, nós queremos, não. Eles não quiseram, tudo bem, Jesus, né? Mas é uma nova aliança que iria ser feita, eles querendo ou não, tá? Porque queira ou não, 99% dos apóstolos eram judeus. E o próprio Cristo também era judeu. Então não dá para a gente tirar os judeus da história. Foi feito sim uma aliança com os judeus, uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tornei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no entendimento, no coração, e em seu coração escreverei elas. E lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Então era uma nova aliança, diferente da antiga aliança. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Você sabe quem é Deus? Porque todos conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e os seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. É como se a velha aliança permanece, mas foi um noivado, e a nova aliança como se fosse um casamento, uma aliança mais aprofundada. Lembre-se que a carta é feita para os hebreus,
mostrando o poder de Deus e o novo sacerdote chamado Cristo Jesus, que é muito maior do que Levi, porque Levi morreu e todo sacerdote morre, mas Cristo nunca morreu. Morreu, mas ressuscitou, né? Está vivo. Agora, Hebreus 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças e cultos divinos e um santuário terrestre. Então, a primeira aliança tinha ordenanças, leis e um culto divino. E um culto e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava parado. Primeiro que havia um candeeiro, a mesa, os pães da propiação, é o que se chama santuário, que é aquele tabernáculo. Depois vamos fazer um estudo sobre o tabernáculo, tá? Ok? Assim que terminar esse texto aqui, quem é que me lembra falar um estudo sobre o tabernáculo, cada simbolismo que tem no tabernáculo, tá? Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então tinha um lugar, um pátio, que a mulher chegava até no pátio, tinha o lugar santo, que só entrava homem, e o Santo dos Santos, que não entrava ninguém, só o sacerdote uma vez por ano. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, a coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, e que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombras no propiciatório, dos quais coisas falaremos agora em particular. O que acontecia debaixo das asas dos anjos era um mistério, tá? Mas os judeus guardaram esse mistério. Na verdade, entre uma asa e outra aparecia Deus. Era um tipo de telecomunicador, era um tipo de acelerador de partículas, era um tipo de portal. A Arca da Aliança era um tipo de portal. Aí ele disse, sobre isso falaremos depois. Ele não quis abrir, né? Aqui, ó. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, mas falaremos particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, e todo o tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, ele tinha que ter, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então havia sangue, mas, né, pela culpa dele primeiro e depois do povo, dando nisto a entender que o Espírito Santo, que ainda caminhava no santuário, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, e que se oferecendo dons e sacrifícios que, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o tabernáculo era dividido em três. Olha o mistério dos três. Veja aí, mistério do número 3, Joilson de Assis. O tabernáculo era pátio, santo e santo dos santos. O sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, constituindo somente em comidas, bebidas e várias ablusões e justificações da carne, exposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, Cristo é o sumo sacerdote das coisas futuras, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem, isso é, não é desta criação. Então, Cristo é um sacerdote, não é mais dessa criação, não é deste mundo, é de outro mundo. Nem por sangue, por isso que ele disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. Nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seus próprios sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Cristo entrou no Santo dos Santos, não com bode, com ovelha, com algum sacrifício de animal, mas com o sacrifício dele mesmo. E o sangue que ele levou foi o sangue dele mesmo. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha expangidas sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne. Então, havia essa queimação de animais e as cinzas eram jogadas sobre as pessoas. Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo nos purifica das obras mortas, do mundanismo, e nos leva para Cristo.
E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Então a morte, ela define, mas nós temos uma herança eterna. Isso é uma esperança muito grande. Se a nossa esperança for só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe algo além desta vida, senão seria muito chato, tá? Porque onde há um testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, ele mostra que para o testamento funcionar, o testamento só funciona quando quem testou morre. Porque um testamento que tem força, onde houver morte, onde terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, não terá nenhum valor enquanto ele vive, mas depois que ele morre, então aquela palavra escrita ali passa a valer. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e bodes, aonde a água lá púrpura, isopo, e expangiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então houve uma unção, né, com sangue cinza sobre o povo e sobre a lei, sobre todos, dizendo: este é o sangue do testamento do Deus vivo, tem mandado. Semelhantemente, expangiu com seu sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministro. Então, Moisés também fez isso. Jogou sangue em tudo que era canto, nos objetos do tabernáculo e tudo mais, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento do sangue não há remissão. Então ele mostra que Moisés purificou tudo com sangue, e sem o sangue não havia remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim purificassem, mas a própria coisas celestiais, como sacrifícios melhores do que este. Então, as coisas celestiais é a coisa bem melhor do que sangue de bode e ovelha. Porque Cristo entrou no santuário feito por mãos de homem, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes a fundação do mundo. Mas agora, a consumação do século, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ele mostrou que o sacerdote entrava com sangue alheio, de bodes, de ovelha, não entrava com seu próprio sangue. Mas se isso fosse assim, teria que matar muita ovelha, muito bode, para purificar o povo desde a fundação do mundo. Como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, os homens é ordenado morrer uma só vez. Isso mostra que nós poderíamos morrer outras vezes. E mostra também que os anjos morrem, mas eles ressuscitam, né? Nós morremos e ficamos esperando a destinação de Deus. Muitos pecados são anulados à morte. Não existe sentença maior do que a morte. A morte anula muitos pecados. E quando há a sentença e a sentença é cumprida, então o pecado é anulado. Então, se você foi sentenciado a comer uma banana, depois que você come uma banana, você não tem mais sentença. Então, se foi sentenciado por causa do pecado à morte, depois da morte não tem mais pecado. E o pecado também é um parasita, o pecado também é um espírito que sai do homem só quando ele morre. Enquanto o homem está vivo, ele vai ter que enfrentar o pecado. Entendeu? Veja aí, anjos morrem, Joilson de Assis. E como o homem está ordenado a morrer uma só vez, ele está ordenado, ele morreu uma só vez. A morte sempre existiu no universo. Mas a morte é como se fosse um reinício. Um anjo brigando com o outro morre. Mas só que ele nasce onde ele foi feito. Mas um homem não, morre e fica. Tem gente que está mais tempo morto do que vivo. O salário do pecado é a morte. Então, assim, vamos dizer que pintar a orelha é pecado. Então o cara pinta a orelha. Pecou. Mas a morte, quando ele morrer, e essa orelha for morta, então o pecado foi cumprido. Porque não existe coisa pior do que a morte. A morte é uma sentença horrível, tanto para quem sofre a morte,
quanto para quem ama o que morreu, né? Então, assim, na maioria das vezes, os maiores pecados que nós temos irão ficar na terra mesmo. Algumas pessoas irão para o fogo eterno porque eles não querem Jesus. De coração, eles não querem. Então, se eles forem para o céu, eles farão outra rebelião. Então, aquelas pessoas que não querem Jesus de jeito nenhum, que não querem reino do céu, reino de paz, quer viver na cachorrada, então ele escolheu o outro lado. Então, haverá o extermínio, que eu acredito no extermínio da alma. Esse negócio do cara ficar sofrendo para sempre é apenas uma tradição, uma tradução. Não é o fato, porque assim o mal não se acabava. O cara ia ficar, ai meu Deus, ai que dor, ai meu Deus, ai que dor, 1000 anos. Ai meu Deus, ai que dor, ai meu Deus, ai que dor, 10.000. Ai meu Deus, ai que dor, ai meu Deus, ai que dor, 200 bilhões de anos. Assim o mal não acabava. O lago de fogo é a segunda morte, a definição. A primeira morte, ela acaba com o corpo, mas nós iremos ressuscitar todos. Os pecadores, aqueles que irão para o inferno, para o lago de fogo, irão ressuscitar também. Irão voltar a ter corpo de novo, né? É como se a morte física fosse apenas um stand-by. O stand-by, né? O stand-by. A pessoa está morta, está lá na cova, ele está em stand-by. Mas um dia, aquele pedaço de carne podre, que virou lama, que virou pó, ela vai retornar de novo. Isso está na Bíblia, claro, claro. Isso acontece também com os anjos, tá? Agora, quando eles estão brigando entre si, lutando, só que os anjos morrem, eles vão para o lugar onde eles foram feitos e voltam. A gente, quando morre, a gente não volta para o lugar onde foi feito. Aonde é que você foi feito? Eu fui feito na terra. Então, se você foi feito na terra, você volta para onde? Para a terra. Entendeu? Deixa eu ver mais. Aí, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, ou seja, sem corpo, aos que esperam para a salvação. Então, Cristo vai aparecer de novo, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, é dos vivos e dos mortos, tá? Eu vou ler Hebreus 10, preste atenção. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Volta ao pó. A gente veio do pó, então volta ao pó. Se a gente tivesse sido feito no sol, então ao morrer a gente fazia que nem aquele filme de extraterrestre, desaparecia e ia lá para o sol. A gente foi feito de terra, tá? Então, quando a gente morre, volta à origem. A morte é algo que existe no universo, tá? Agora, só que não era essa morte que nós estamos acostumados a ver. Pessoas desaparecem da terra do dia para a noite e ninguém vê mais, né? Mas elas retornavam de novo. Agora não retornavam bebê, retornavam adultos. Quando a gente retornar da terra, a gente vai retornar adulto. O anjo, quando morrer, se alguém conseguir matar um anjo, na guerra eles não matam o outro, né? Então, eles não voltam, gugu, dadá, bebê, bebê, gugu, dadá, bebê, bebê. Não, eles voltam adultos. Porque tem uma lei, porque tendo a lei sombra dos bens futuros. Então, a lei mosaica é sombra do que iria vir. E não a imagem exata das coisas. Era sombra, era um reflexo das coisas que iriam vir, exatas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente ofereceram cada ano. Pode aperfeiçoar os que se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificam. Ele fala aqui que aquela purificação teria que ser renovada porque ela não era perfeita. Porque se ela fosse perfeita, era necessário oferecer só uma vez no ano e pronto, né? Mas todo ano eram renovados os sacrifícios. Não? Aí diz, pode aperfeiçoar os que eles chegam. Não podia aperfeiçoar, por isso que eles renovavam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer. Ou seja, se o sacrifício fosse certo mesmo, então eles deixariam de oferecer. Purificados, uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então, aquele sacrifício era a sombra do que iria haver, que era o sacrifício de Cristo eterno para sempre. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então, nesse sacrifício, a festa, eles fazem comemoração do pecado.
Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Ou seja, o sangue de touros e bodes não era para tirar pecado, era o exemplo do sangue de Cristo que iria vir tirar os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferenda não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. A Bíblia diz, né? Então diz: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo veio como Cordeiro de Deus. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os que ofereceram a segunda lei. Então disse, ele está citando livros da Bíblia antiga, né? Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele repete de novo: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tira o primeiro elemento, primeiros rituais, para que haja o segundo. No qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Cristo, feito uma vez. Então o corpo de Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Que maravilha, né? Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca poderiam tirar pecado. Então, os sacerdotes ofereciam, tem na Bíblia até 3.000 bois num dia só para tirar pecados, né? Então, o que fez foi Salomão, né? O sangue do Cordeiro agora é Cristo e tira o pecado do mundo, todo mundo. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, o sacerdote chamado Cristo Jesus, ele está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos para os cabelos dos seus pés. Então, Cristo está esperando. Até Cristo espera, hein? Você não quer esperar para nada, né? Mas até Cristo espera. Ele está esperando que os inimigos caiam. Ou seja, é um jogo jurídico, né? Ablações, o que significa? Ablações é oferendas. Deus, estamos aqui oferecendo este cordeiro para ti. Chiquinho está oferecendo esse cordeiro para pecados. Isso é ablação. É blá, 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 blá. É ablação, né? As crianças falam muito isso. Se você chegar para Petro, Giovana, fazer blá, 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 eles blá, blá, blá para você também. Eu não sei de onde eles tiraram isso, né? É o blá, 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 é ablações. Deus, estamos aqui com este touro para oferecer-te pelo pecado deste povo, que a turma fez uma barrigagem e bebeu a noite inteira, e agora estão aqui pedindo perdão, e estão oferecendo esse touro de 1.000 quilos, e esse sangue, mais de 20 litros de sangue, para a purificação do seu pecado. Isso é ablação, o que fala, blá, 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 entendeu? Entendeu, menino, entendeu? São as ablações da oferenda. Quando você faz uma oferenda, você é um sacerdote. Aí eu chego no monte e digo: estas cartas estão sendo oferecidas a ti, ó Deus, pelas pessoas que acreditam no teu nome e no teu milagre. Portanto, ó Deus, visita estas cartas e estas pessoas que estão escritas nelas, visitas e concede-lhes o desejo. Isso é ablação. Entendeu? Eu não. Entendeu? Então, blá, 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 blá. É um blá, 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 blá mesmo. Só que é um blá, 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 assim, esotérico. Entendeu? Estamos aqui. Isso acontece até no casamento, né? Estamos aqui para casar Chiquinho e Chiquinha, para nesses enlaces matrimoniais, perante o Altíssimo e a Santa Igreja, apresentar esse casal que irá se casar perante a Santa Igreja do Senhor e formar uma família feliz. Isso é blá, blá, blá. Isso é ablação. O blá, blá, blá que as crianças tanto falam, porque tem aquele vampiro que fica blá, 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 né? Aí o vampiro não gosta do blá, blá, blá. Aí as crianças também não gostam. Mas a ablação é falar. É falar assim, formalmente. Estamos aqui com Sula Ferreira participando fortemente do chat, e neste momento colocamos toda a nossa fé sobre a vida dos charteantes que acompanham o pastor Jaelson perante essas blá 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 deles. Que o eterno Deus os abençoe e os prospere. Isso é um blá blá blá, é uma ablação. Engraçado, né? Você pensa que blá 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 era outra coisa.
Blá 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 é conversa de criança, mas a ablação é esse. Aquele cara da Praça Nossa fazia isso também, né? Mestre, diga, captei vossa mensagem, fale, grande guru das nações, digai-vos a vossa verdade e verdadeira inspiração do cósmico. Dirija-te as tuas palavras a mim e responder-te-ei o que me perguntas. Aquilo é uma ablação, é uma conversa meio formal, apresentando misticamente a pessoa. Todo sacerdote faz isso, espiritista faz isso, pastor faz isso, padre. Estamos aqui nessa missa para comemorar o dia de Nossa Senhora, o dia das mulheres que foi hoje. Que Deus, o eterno Deus, através de Nossa Senhora, compadeça-se de cada mulher, e cada mulher se torne Nossa Senhora. E estamos aqui perante o altar do Santíssimo na igreja da paróquia de São Sebastião do Carmo, para... Isso é uma ablação. É ablação, é. Todo espiritualista gosta disso. Todo espiritualista, seja de qualquer religião. Agora, existem maneiras de ablação. Vou dar só uma dica. Existe ablação feita com os dentes. Estamos aqui... Existe ablação feita com a língua. É os mistérios da ablação. Quem é que vai me lembrar para falar, né? O mistério do chiado. É um tipo de discurso. Ana Maria, é um tipo de discurso místico. O cara chegar diante de Deus, estamos aqui com este cordeiro, trazido por Chiquinho, lá da Paraíba, para em oferecimento a ele e a esposa dele, Chiquinha, para a purificação dos pecados, porque Chiquinha viu fofocas e fuxicos, e o Chiquinho olhou para a Gretchen, e ele estar aqui com este cordeiro, pedindo perdão. Agora, amado Altíssimo, Todo-Poderoso, compadece-te deste Chiquinho e dessa Chiquinha, e que esse sangue lave os pecados dele. Aí o cordeiro, é a ablação. Entendeu? É interessante, né? Ana Maria acertou, é um discurso. É um discurso assim meio esotérico. Porque uma só ablação aperfeiçoou para sempre quem são santificados. Então, uma só Deus, quando Cristo disse, portanto, meu espírito está, perdoa, eles não sabem o que faz, tal, aquilo é uma ablação. Porque uma só ablação aperfeiçoou para sempre o que são santificados. E também o Espírito Santo não testificou, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no coração deles, e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Cristo diz, se eu perdoar, eu não me lembro mais. Tem gente que não perdoa, né? Tem gente que você pede perdão, rapaz, é como se estivesse pedindo perdão à parede. Você me perdoa, eu errei. Você me perdoa? Virou as costas, o cara, lasqueira, lascar, não vem mais aqui não, tá? Tem gente que é imperdoável, velho. Isso começa desde criança. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nas minhas leis o seu coração e escreverei em seu entendimento. Acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e de sua iniquidade. Se você perdoar alguém, perdoe. Não fique perdoando, porque o cara se acostuma também, né? Mas perdoe, agora perdoe de coração, tá? É melhor você dizer, não perdoa não. Se vira, vai se lascar. Porque o cara quer dizer, em nome de Jesus, e depois, né? É melhor que você não perdoa não, se lasque. Peça perdão a Deus, eu não perdoo não. Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades, Deus falando, por causa do sacrifício de Cristo. Ora, onde a remissão deste, não há mais ablação do pecado, então houve só uma ablação. Ablação é o oferecimento do sacrifício, é aquelas palavras ditas pelo padre, pelo pastor. Onde há remissão de pecados, não há mais ablação. Então, não precisa mais haver aquele... Não. Cristo já falou e está falado. Tudo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, irmãos, ousadia para... Agora, você pode entrar no santuário. Isso é que Cristo é fantástico. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode falar com Deus. Antigamente você não podia falar com Deus, só os sacerdotes. Você pode falar com Jesus, fala com ele, fala que Deus escuta, fala, mulher. Fala, ele vai escutar, ele vai responder, tá? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus no Calvário. Vamos cantar esse hino, bora? Veja aí na harpa cristã qual é o número. Pelo sangue de Jesus no Calvário, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo rasgou o véu, olha. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós temos um grande sacerdote. Nós hoje, pastor, padre, somos pequenos sacerdotes. O sumo, o maior, o sacerdote de verdade é Deus, nós somos enfermeiros. Chegamos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e obras boas. Não deixamos as nossas congregações, como é de costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor, fogo, que há de devorar os adversários. Essa parte aqui, o versículo 26 e 27 é uma repetição da outra e é muito polêmica, porque antigamente era usado para dizer que depois que o crente é crente, Deus perdoa tudo, mas depois que o crente é crente, não perdoa mais nada. Isso era uma doutrina extremamente falada no Evangelho há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje não é mais falado isso. Mas já tinha igrejas que perdoava tudo. Você podia ser assassino, ladrão, mas se na igreja você fizesse uma besteira, só passa um pum, aí ele usava esse texto aqui, né? Mas esse texto tem que ser compreendido, tá? Ok? Mas uma certa, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então a lei de Moisés morria. Quem quebrasse, morria. Você pensava que a lei dos judeus era assim? Eu quebro e peço perdão, eu quebro e peço perdão. Não, por isso que tinha pecados ocultos, tinha sacrifício pelo pecado oculto. Porque tem alguns pecados que tinha pena de morte, tá? Então você pecou, não precisa espalhar para todo mundo, peça perdão, faça o seu sacrifício e Deus perdoa, porque existia o sacrifício oculto. O sacerdote dizia: qual foi a fuleiragem que você fez? O cara dizia: eu fiz uma fuleiragem particular. Aí o cara: tá bom. Pela fuleiragem particular deste homem, aí oferecia. Porque se o cara dissesse: olha, eu quebrei a lei de Moisés, aí o guarda de lado já dizia: pega. Ela ia para morrer mesmo. Se uma mulher chegasse e oferecesse um sacrifício que ela não oferecia, que ofereceram o marido, dissesse: eu botei um chifre no meu marido, ela morria ali mesmo. O chifre era morte a pedra, pedrejada. Quebrando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidará vós, julgando o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado, fazer agravo ao Espírito da graça. Então, aquele que se manifestar contra Cristo, contra o sangue, contra o Espírito, ele faz maior agravo do que aquele que quebra a lei de Moisés, também sendo digno de morte. Porque conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí ele fala que Deus é quem julga o povo. Quem vai julgar você é Deus, porque sabe o moído
Quem sabe por dentro, por fora e de lado é Deus. O que foi que houve ou deixou de haver. O resto é só conjectura. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É horrenda coisa cair na mão. Ele está dizendo que, se vocês tinham medo de errar contra Moisés, tenham medo de errar contra Cristo. Né? Lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate e aflição. Então os caras foram iluminados e sofreram consequências. Hoje, em partes foste feito espetáculo e vitupério e tribulação, e em parte foste participante, com assim foram tratados. Então, quando eles se converteram, iluminados, eles foram frustrados. Os judeus bateram neles, prenderam eles, mataram eles. Ficaram como fosse espetáculo. Porque também vós compadeceste das minhas prisões. E com alegria, aí é onde entra. Nós achamos que é Paulo por esse texto aqui. Nós achamos que é Paulo por esse texto aqui. Que Paulo é que foi prisioneiro. Mas pode ter sido Pedro, pode ter sido outro. Porque também vos compadeceste das minhas prisões. E com alegria permitiste o roubo de vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes o céu, possessão melhor e permanente. Os crentes de Jerusalém foram tomados os bens dele. Os judeus tomaram os bens, porque eles se tornaram cristãos. É história em cima de história, né? Alguns tomam os bens dos judeus porque não são cristãos. Mas os judeus também já tomaram os bens dos cristãos porque eram cristãos. É um moído, né? É. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, ou seja, tem grande e poderoso prêmio. Tudo que você faz para Deus tem um prêmio. Não pense, eu fiz tanta coisa para Deus e não tive nada. Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Você fez para Deus, você vai ter nesta vida. Porque necessidade de paciência, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recusar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é uma frase de Deus, né? A Bíblia diz que Deus gosta do justo, mas se o justo voltar e virar um cabra safado, aí Deus não tem prazer nele mais, né? Nós, porém, não somos daqueles que retiram, que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Palavras do Senhor. Hebreus capítulo 10. Amanhã é o final. Vou fazer logo no começo, às 3 horas da tarde. 11, 12 e 13. Hebreus tem 13 versículos, né? O 11, o 12 e o 13 são fantásticos. Tá bom? E Hebreus 7 é o texto anterior, que fala sobre Melquisedeque. Fantástico demais, demais mesmo. Gosta de ouvir sobre Melquisedeque, né? Então, palavras do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, e a culpa nos livrou, com o sangue nos salvou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário.
Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, terra do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu, faleceu na cruz do mal e faleceu e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer para os judeus, que o sangue de Cristo era mais especial e definitivo do que sangue de bodes e ovelhas, pombas. E ele quis dizer que o sacerdote Cristo Jesus é eterno, e não como os sacerdotes levitas, que morrem e têm que oferecer por si mesmo, para que eles também não sejam condenados. Então tudo aquilo era sombra do que realmente iria vir, que é um divinal tabernáculo, com um divinal mediador, sacerdote, Cristo Jesus, o Redentor do Calvário. Eita, glória, glória, oh glória, 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 glória. Eita, deu uma crise pentecostal nele. Glória, glória, glória. Oxe, o que é isso? É uma crise pentecostal. Vixe Maria. Agora tem uma alusão. Glória, glória. Agora, Chiquinho, glória, glória, glória a Deus, glória a Jesus pelo livro de Hebreus, glória a Jesus, eu não sei nem o que eu estou glorificando, mas glória, assim, eu não é glória, glória. Agora, para ficar chique, tem uns caras que querem ser chique, né? Fica glórias, 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 aleluias. Eita, bota o S, é para ficar chique. E para ser teólogo é glória a Deus. Assim é o pastor Josa. Pastor Joils. É o pastor Josa. Aleluia! Tchau, gente. Aí amanhã vamos para outra parte, né? A parte 4. Tá bom?